Você já ouviu aquele termo BBB, bom, bonito e barato? E se eu te falar que na Bolsa de Valores nós também temos fundos imobiliários que são bons, bonitos e por que não baratos? É isso mesmo que você acabou de ouvir. Na Bolsa de Valores nós temos alguns fundos imobiliários que custam na faixa de R$10. E é esses fundos que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, logo após a vinheta. Fala aí, sócios, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Alisson Ferreira, o criador dos Sócios de Negócio, e sem enrolação já vamos conhecer o nosso primeiro fundo imobiliário que está custando ali na faixa de R$10. O primeiro fundo é o KISU11, que já é um fundo bem conhecido por vocês que acompanham aqui o canal, porque esse fundo imobiliário eu tenho na minha carteira do canal, o Zero aos Sócios. Esse fundo imobiliário ele custa na faixa de R$8, ele está sendo negociado a um P sobre VP, um preço sobre valor patrimonial de 0,9, ou seja, ele está sendo negociado com desconto em relação ao seu valor justo. Ele tem um patrimônio líquido ali de cerca de 390 milhões e no último mês ele remunerou para os seus cotistas 0,7 centavos, o que dá um dividend yield nos últimos 12 meses de 11,44%. Esse fundo imobiliário KISU11, ele é um fundo que investe em outros fundos imobiliários, o famoso FOF. Ou seja, esse fundo ele tem uma gestão qualificada que vai pegar os recursos dos acionistas e vai investir nas cotas de outros fundos imobiliários. Só lembrando que eu vou deixar o link aqui do Fund Explorer de cada um dos fundos imobiliários que eu vou apresentar aqui na descrição para você conseguir analisar todos os indicadores desses fundos imobiliários. Indo para o nosso segundo fundo imobiliário, nós também temos um fundo que é bem conhecido entre os investidores. Eu estou falando do VGHF11, que é um fundo imobiliário de papel. Ele está sendo negociado levemente acima do seu valor justo, com preço sobre valor patrimonial de 1,01. No último mês ele remunerou seus cotistas 0,11 centavos e ele possui um patrimônio líquido de mais de 600 milhões de reais. Se nós pegarmos os últimos 14 meses de distribuição de proventos, nós vamos verificar que esse fundo imobiliário aqui, ele distribuiu quase 14% aos seus cotistas. E hoje, na data de gravação desse vídeo, ele está custando cerca de R$ 9,39. Quando nós olhamos para a carteira de investimentos desse fundo imobiliário aqui, que é um fundo imobiliário de papel, nós podemos verificar que ele investe cerca de 60% dos seus recursos em CRIs e quase 30% ali em outros fundos imobiliários, sendo que a maior parte dos CRIs eles têm como indexador principal o CDI, cerca de 48% da sua carteira. E agora, antes de nós passarmos para o nosso terceiro fundo imobiliário, se você está curtindo o tema desse vídeo aqui, fundos imobiliários custando ali na faixa de R$10, que são fundos imobiliários bem baratos para quem está querendo começar a investir, considere deixar o seu like nesse vídeo aqui e se inscrever no canal. Dessa forma eu vou saber que vocês curtiram esse tema de vídeo aqui e quem sabe eu não faço ações custando ali na faixa de R$10, os melhores CDBs que você consegue investir com até R$10. Para saber que vocês gostaram desse tema aqui, é só você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, simples assim. E agora, seguindo aqui com o nosso terceiro fundo imobiliário, que inclusive eu também tenho na nossa carteira de investimento pública, a carteira do Zero aos Sócios, que eu invisto todos os meses o meu dinheiro na prática, nós temos o fundo imobiliário MXRF11, que é simplesmente o fundo imobiliário com o maior número de cotistas da Bolsa de Valores. Esse fundo imobiliário aqui, ele possui um patrimônio líquido de mais de 2,3 bilhões de reais, ele está sendo negociado num preço sobre valor patrimonial de 1,06, ou seja, ele está sendo negociado acima do seu valor justo. E o porquê que eu trouxe esse fundo imobiliário aqui na nossa lista, mesmo ele estando sendo negociado acima do seu valor justo? É porque futuramente pode ser que esse 1,06 aqui, que é o preço sobre valor patrimonial, ele comece a cair e chega ali na faixa justa, 1,01, 1,1 ou até mesmo 0,99, por exemplo. Então é sempre bom ter no seu radar esse fundo imobiliário aqui, porque é um excelente fundo. No último mês, o MXRF11, ele distribuiu aos seus cotistas 0,12 centavos e no acumulado dos últimos 12 meses, ele está distribuindo um yield de 12,15%. Quando nós olhamos aqui para a carteira de investimento desse fundo imobiliário, ele investe cerca de 76% dos seus recursos em CRIs e ele também tem uma parcela representativa de 17% nas cotas de outros fundos imobiliários. O nosso penúltimo fundo imobiliário é um fundo imobiliário de uma gestora bem conhecida, que é a Vinci Partners. Eu estou falando do VIUR11, que está custando ali na faixa de R$ 8,21, está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, com preço sobre valor patrimonial de 0,91. Ele possui um dividend yield de 10,46% nos últimos 12 meses. Ele remunerou aos seus cotistas no último mês 0,7 centavos
e ele possui um patrimônio líquido de 247 milhões. E diferente dos outros fundos imobiliários que eu apresentei até agora, que eram fundos imobiliários de papel, esse fundo imobiliário aqui, ele possui imóveis físicos, ou seja, ele investe em 6 imóveis ali, sendo que o principal imóvel dele está alocado para a Anima Educação, que está alocando cerca de 45% da sua carteira de imóveis. O que pode representar o risco, já que ele possui uma concentração muito grande dos seus imóveis nessa empresa aqui. Porém, é um fundo imobiliário que custa ali na faixa de R$10. E agora, antes de eu apresentar o nosso último fundo imobiliário, é válido eu ressaltar que nenhum fundo que eu apresentei até agora é uma recomendação de compra ou de venda. Se você ficou interessado em algum desses fundos imobiliários que eu apresentei até agora, você deve estudar mais a fundo sobre cada um deles. Até por isso que eu estou deixando o link para você estudar sobre eles aqui na descrição. Desses 4 fundos imobiliários que eu apresentei até agora, inclusive contando com o último fundo que eu ainda vou apresentar, 2 deles eu tenho na minha carteira de investimentos pública, porque eu estudei eles a fundo e julguei que era interessante ter eles na minha carteira de investimento. Porém, se você se interessou por algum desses fundos aqui, é válido você estudar mais a fundo antes de realmente investir neles. E agora sim, finalizando a nossa lista, nós temos nosso último fundo imobiliário, que é o BTCI11, que é um fundo imobiliário gerido ali pelo banco BTG. Ele está sendo negociado abaixo do seu valor justo, com preço sobre valor patrimonial de 0,91. Ele possui mais de 1 bilhão de patrimônio líquido. Ele remunerou seus cotistas no último mês 0,11 centavos e no acumulado ele remunerou um dividend yield de quase 14%. Esse fundo imobiliário aqui também é um fundo imobiliário de papel que investe majoritariamente em CRIs, sendo que o principal indexador, diferente dos outros indexadores dos outros fundos imobiliários de papel que tinha como indexador principal o CDI, esse aqui tem como principal indexador o IPCA. No caso dele é IPCA mais 7. E agora, antes de nós finalizarmos esse vídeo aqui, só lembrando que você deve ter uma carteira de investimentos diversificada. Não adianta você investir em 5, 10 fundos imobiliários ali, custando R$10 e todos os fundos forem, por exemplo, fundos imobiliários de papel. Isso porque quando a Selic cair, provavelmente esses fundos imobiliários também vão se desvalorizar. Então você deve ter uma carteira diversificada, investindo tanto em imóveis físicos quanto fundos imobiliários de papel, fundos de shopping, galpões logísticos, lajes corporativas e assim por diante, de uma forma que a sua carteira de investimentos seja resistente no longo prazo. E com isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu deixei mais 2 sugestões de vídeos aí na tela, para caso você tenha interesse em aprender ainda mais sobre investimentos. Meu nome é Alisson Ferreira e até a próxima.